Amigos, o tema de hoje do colecionismo é o telefone antigo, a história do telefone, tá? Então, dentre as peças que eu coleciono, eu tenho uma coleção muito grande de telefones, desde os primeiros telefones até o mais moderno que a gente tem, tá? Que é o celular, não é isso? Nós temos o fax, tá? E todos os importantes telefones que marcaram época, tá? Os primeiros de parede e os primeiros de mesa, tá? O telefone ele foi inventado e patenteado pelo escocês Alexander Graham Bell. Então, Graham Bell, ele patenteou o telefone, registrou o telefone em 1876, tá? Embora em 1870, tá, uma outra pessoa, um outro cientista, também já tivesse mexido com um tema parecido com o telefone, uma peça parecida com o telefone, só que não tinha as características do telefone de Graham Bell, tá? Então, o primeiro telefone, o telefone mais importante, patenteado, é o telefone de Graham Bell. O primeiro telefone de Graham Bell, ele era de parede, tá? Era uma caixa, tá? E adaptada para você falar, tá? Com o decorrer do tempo, houve uma evolução e o telefone passou a ser desse estilo aqui, ó, que é o telefone de mesa. Esse aqui é importantíssimo do meu acervo. Esse que está aqui, ele foi patenteado em setembro de 1904 nos Estados Unidos, tá? Então vocês estão vendo aqui um raro exemplar de um telefone patenteado em 1904, tá? Então nós vamos ver todos os modelos importantes de telefones, tá? Que foram feitos no mundo inteiro. E eu tenho uma coleção razoável que vocês vão ver, tá bom? Além do telefone de mesa e o telefone de parede, existia também os telefones de rua. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia ela tinha um telefone de rua, tá? Então, se você pegar, por exemplo, nessa foto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa foto aqui era de um telefone de rua, tá? Lá na área da Glória, lá do Flamengo, tá? De Botafogo, em que as pessoas poderiam usar para comunicar com a polícia, tá? E existia um alarme que tocava e a polícia vinha, tá? Socorrer as pessoas que pediam socorro, tá? Então isso aqui, por exemplo, é um poste com uma sirene, tá? E uma caixa onde tinha um telefone, ó, tá? Interessante, tá vendo? Esse aqui, ó, talvez não apareça muito, porque a foto vai embaçar, ó. Era um poste que tinha na Avenida Central, no meio da rua, em que o poste controlava o sinal, tá? E também no meio do poste tinha uma caixinha de telefone para comunicação com a polícia. Então, no meu acervo aqui, ó, nós vamos ver dois postes que apresentavam telefones que eram usados pela polícia, né? Para socorro da polícia, tá? Então tinha uma sirene em cima, tá? Que tocava quando as pessoas apelavam para a polícia, tá vendo? Dentre os
telefones antigos que eu tenho, além desse de mesa aqui, que nós estamos vendo aqui, ó, nós tínhamos também o telefone de poste, que era esse modelo aqui, ó. Esse telefone que vocês estão vendo aqui, ó, era um telefone antigo de poste do meu acervo. Uma peça rara de coleção. Tá vendo? Então, esse telefone de 1904 e esse outro aqui, ó, das peças que eu tenho, são as mais importantes. Mas vocês vão ver vários modelos comigo aqui. Certinho? Esse outro modelo aqui, ó, de telefone, marcou época também, ó. Esse modelo aqui, ó, de 1933, ó. Tá vendo? Tinha duas campainhas em cima. Ele marcou época. Na minha coleção, uma peça rara de colecionismo. Tá? Além desse aqui e desse aqui, vocês vão ver comigo todos os modelos importantes de fax. E vocês vão ver comigo também, no meu acervo, todos os modelos de telefone celular. Eu tenho as mais importantes peças de telefone celular do mundo. Vocês vão ver comigo. Inclusive os micros telefones celulares e os gigantes telefones celulares, tá? Esse aqui é um outro telefone também importante, ó, que marcou época também, ó. Tá vendo? Do meu acervo. Agora, interessante que dessa época de telefone, tá aqui, ó, nós estamos vendo, até hoje, houve grande mudança, tá, no design, no estilo dos telefones, né? Em 1960, lançaram esse telefone aqui, ó, que foi um sucesso na época. Esse telefone aqui, ele foi apelidado aqui no Brasil como JK. Porque justamente ele surgiu, tá, nos anos 60, na inauguração de Brasília. Então era um telefone modernoso para a época. Você discava por baixo. Você está me entendendo? E ele marcou época no seu estilo. É um telefone importantíssimo, que ele marcou época no mundo inteiro. Ele não foi feito só para o Brasil. Ele marcou a época Brasil, porque nessa época, JK, Juscelino Kubitschek. Por esse motivo, o apelido dele é JK. Aqui, eu tenho vários modelos dele. Como eu faço locação para filmes e novelas de época, geralmente esse telefone, o mais procurado é o vermelho. É o mais procurado para produção de arte. Então nós estamos vendo aqui dois modelos de JK. Agora, além desse aqui, que é modernoso, que marcou época, um outro que marcou época foi esse aqui, ó, italiano. Esse telefone aqui, ele marcou a época porque o design dele era totalmente diferente do tradicional telefone. Tá? Esse aqui, a gente dá o nome, o apelido de Grillo. É o telefone italiano. Olha o design dele. Tá vendo? Uma peça maravilhosa que vocês estão vendo aqui na minha mão. Tá? No Brasil, o telefone entrou em 1883. Tá? O primeiro telefone aqui no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1883. Então vamos lá, uma retrospectiva. 1876, patenteia o primeiro telefone, Graham Bell. E de lá até hoje, evolução total da comunicação até chegar
a nossa internet e o computador, não é isso? Agora, na década de 60, surgem os primeiros telefones sem fios. Vocês vão ver toda a minha coleção de telefones sem fio. Eu tenho todos os modelos raros de telefones sem fio. Desde os primeiros telefones sem fio. Vocês vão ver comigo aqui, nessa viagem no tempo. E nós vamos ver também que na década de 70 surgem os primeiros celulares. Aqueles gigantões, não é isso? Eu tenho todos os grandes, todos aqueles grandões, os primeiros. Vocês vão ver comigo aqui. E chegou uma época que aquele grandão foi substituído pelo pequenininho. Então nós vamos ver os pequenos celulares que são maravilhosos. Vocês vão ver na minha coleção de telefone. E vocês vão ver também o fax, que marcou época, né? O fax, ele fazia tudo, né? Ele, com a secretária eletrônica, te ajudava muito. Por exemplo, aqui na minha loja, até hoje, eu uso o fax. Eu uso o telefone de fax. Porque eu, como sou coroa, às vezes você tem dificuldade, aquele negócio de letra, de número com letra. Então, no fax ali é tudo prático, você resolve tudo, tudo sai grande para você, facilita a vida, principalmente quem tem idade e não tem muito domínio assim de computação, de digitação, nada disso. Eu ainda uso fax aqui na minha loja, tá? E interessante, nos anos 80, 90, tudo era feito por fax. Você está me entendendo? O fax marcou a época, antes da era da internet. Então nós vamos passear no tempo. Nós vamos ver todos os importantes de mesa, nós vamos ver os de parede, nós vamos ver os telefones sem fio, todos os modelos importantes que eu tenho, e vocês vão ver todo tipo de evolução na telefonia do mundo. Então aqui comigo, aqui, tá? Você vai ver um colecionador que gosta desse tema, tá? E vocês vão ver uma viagem no tempo. Estamos juntos? Vamos ver. Só aguardar um pouquinho que vocês vão ver tudo sobre a história do telefone. Aguarde! Estamos vendo aqui agora um outro telefone importantíssimo do meu acervo que marcou a época, tá? Esses telefones que vocês vão ver agora aqui comigo, aqui, ó, esses telefones eram da Companhia Telefônica Brasileira, tá? Então esses modelos aqui eram os modelos de parede da Companhia Brasileira, tá? Telefônica Brasileira, tá? Mas antes de ser assim, ó, esses modelos aqui, que eu adoro também, esse modelo de telefone, que era da companhia, eles eram assim, ó, como está aqui, ó. Tá vendo? Eles não tinham o dígito para você digitar. Eles tinham uma manivela aqui, ó, para você mexer. Então você ligava aqui, comunicava com a companhia telefônica e a telefonista então fazia a ligação. Tá vendo? Então era uma caixa com um sistema aqui para abastecer a energia do telefone, né? Era tudo material, era energia elétrica, tá? Você então ligava para a telefonista na manivela, a telefonista então recebia a tua ligação e ela fazia então a ligação do telefone. Com o decorrer do tempo, tá? Já veio o dígito. Você tá me entendendo? Já veio aqui o dígito. Então, esse telefone aqui, ó, ele marcou uma época maravilhosa, colega. Esse aqui nos anos 50 era esse o telefone aqui, tá?
que era o telefone do charme da época. Então nós estamos vendo aqui um outro telefone importante do meu acervo que marcou época. É por isso que eu digo para vocês que aqui nós estamos fazendo uma viagem no tempo. Vocês vão ver aqui comigo, tá? Peças que tem museu de telefone que não tem, tá? Então, vocês vão fazer comigo uma viagem no tempo. Salve o telefone no Brasil. Vamos ver uma outra peça maravilhosa agora. Esses aqui, ó, são os eternos telefones, tá? Esses telefones aqui são os telefones mais importantes que o Brasil já teve, tá? Era um telefonezinho pesado, porque era a base de ebonite, galalite, né? E no final, daqui já nos anos 80, eles começaram a usar o plástico, tá? Desses telefones aqui, eu devo ter uns 20 deles, tá? Então nós estamos vendo um, nós estamos vendo um outro aqui maravilhoso, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Olha que peça linda. Tá vendo? Ele tem um biquinho aqui na ponta, aqui, ó. Tá vendo? É diferente do outro, ó, que não tem, ó. Tá vendo? Cada um mais lindo que o outro. Tá? Além desses dois aqui, ó, que eu vou guardar aqui, ó. Só aqui em cima, eu tenho mais 5 deles, ó. Aqui outro lindo. Tá vendo? Lindo. Então eles marcaram época. Eles marcaram época. Eles marcaram época. Design fora de série, marcaram época, tá? Agora, na mesma época desses aqui, nós também tivemos esses aqui, ó. Que eram de parede, ó. Tá? Mas esses aqui, que estão aqui na minha mão, esses aqui, na verdade, tá? Eles vieram substituir esse daqui, ó. Vocês vão ver aqui comigo. Só um minutinho, deixa eu me arrumar aqui. Porque a quantidade aqui é imensa. Só aqui eu tenho 20 atrás de mim aqui, ó. 20 telefones desses tipos aqui, ó. Tá? Que tiveram a sua época maravilhosa, anos 40, anos 50, anos 60 e até anos 70. Aqui todos esses que eu mostrei para vocês aqui, eles vieram substituir esse aqui, ó. Esse aqui que é fora de série. Porque esse aqui é do mesmo tipo desse aqui, só que anterior, porque era a base de manivela. Nessa época aqui, não tinha nada para você digitar. Você simplesmente pegava o telefone, usava a manivela e se comunicava com a telefonista. Então nós estamos vendo aqui uma fase da telefonia brasileira, tá? Graças à Companhia Telefônica Brasileira, que marcou, tá? O Brasil, principalmente Rio de Janeiro, com a telefonia. Então eu tenho aqui, faço questão de ter, porque eu alugo muito isso para novela, para filmes de época, esses telefones maravilhosos, tá? Maravilhosos, que marcaram época. Então, Rio de Janeiro, uma viagem no tempo, tá?
Isso aqui tem tem museu do telefone que não tem. Porque isso aqui, ó, principalmente esse que está na minha mão aqui, ó, isso aqui é peça raridade, peça rara, rara demais. Então nós tivemos aqui o prazer de mostrar para vocês alguns telefones. Nós vamos continuar ainda com a viagem. Nós não vimos ainda o fax, nós ainda não chegamos nos celulares, mas nós vamos chegar lá. Uma viagem no tempo. O colecionismo e o telefone. O telefone, cara, do Graham Bell, ele marcou a evolução na comunicação do mundo, tá? Só que uma coisa revolucionou o design do telefone. O telefone, que era tradicional, tá? Ele foi modificado e foi usado na mídia para divulgar a modernidade. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui o mais importante na década de 60, o JK. Ó. O JK você ligava aqui por baixo. Então o JK, ele modificou o sistema tradicional do telefone. Além do brasileiro aqui, né, que era o JK, homenageando Brasília, um outro que apareceu e revolucionou o design do telefone no mundo é o Grilo. Esse aqui, ó, é o Grilo. É o famoso telefone italiano. O Grilo, ele agitou o mundo inteiro com o seu estilo diferente, ó. Então, isso aqui é o melhor no colecionismo do antigo telefone. Então, nós estamos vendo aqui, ó, uma peça de biscuit, quer dizer, de porcelana, que é a figura de uma jovem, linda jovem, ao telefone. Então, o telefone, ele é o principal método de comunicação, tá? Então, nós vamos ver, hoje, todos os modelos de telefone do meu acervo, tá? Então, o meu acervo, ele apresenta uma grande quantidade de telefones de todas as épocas, desde a época de Graham Bell. Então, vamos fazer uma viagem no tempo, junto com a menina do telefone. Estamos vendo aqui agora, tá, os diversos tipos de designs, de estilos de telefones, tá? Então nós vamos ver todos os modelos e estilos de telefones do meu acervo. Isso aqui é a primeira parte, tá? Nós vamos ver todos os modelos de telefone celular. Nós vamos ver todos os modelos de fax, tá? E nós vamos ver os mais estranhos e inusitados telefones, tá? Então, o antigo telefone JK, que é esse aqui, ó, ele marcou época nos anos 60, ó. Ele era considerado um telefone futurista, justamente na época do lançamento de Brasília, tá? Então esse telefone aqui, ele é lindo, o design é lindo, e eu, como trabalho com antiguidade e alugo para peças de produção, esse telefone é um dos que são mais procurados para marcar os anos 60, tá? Aqui nós estamos vendo
a caixa do modelo JK. Era um modelo Ericofon. Tá vendo? Então aqui é a caixa do telefone JK que marcou época. Tá? Lindo JK, o telefone considerado futurista. Nós vamos ver aqui, ó, alguns telefones lindos, design lindo. Tá aqui. Esse aqui é o Star. Esse aqui é o Classic. Esse aqui é o famoso rato. Esse aqui é o famoso sapato. Você levanta, está pronto para falar. Você pode discar. Abaixou, desliga o telefone. Lindo design desse telefone. Esse marcou época. Golgar. Lindo. 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 Esse aqui era estiloso também, ó, porque ele fugia desse padrão aqui. Ó. Ele era em pé, assim. Ó. Lindo. Design. Lindo. Marcaram época. Marcaram época. Marcaram época. Interessante. Na minha casa, quando nós compramos o telefone, tá? Só para ter o telefone na cor vermelha, a gente tinha que pagar por fora. Tá entendendo? Porque era tudo um padrão só. Tá? Então o vermelho, o cara que queria um telefone vermelho, ele tinha que pagar por fora a cor do telefone. Tá aqui, lindo esse telefone também. Ó. Esse aqui era o estiloso, ó, que marcou época. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Tá? Lindos telefones que marcaram época. Tá? Estiloso também esse aqui, ó. Tá vendo? Lindos telefones que marcaram época. Esse aqui era o tradicional. Tá? Esse aqui era um pesadão. Ele era feito em baquelite, ebonite. Tá? Outro estiloso de época. Tá? Outro estiloso. Esse aqui você ligava direto no poste. Tá vendo? Isso era usado geralmente por pessoal de manutenção, exército, polícia militar. Tá? Então nós estamos dando aqui uma volta vendo os famosos telefones que marcaram época. Cada um mais estiloso que o outro. Tá? Cada um mais estiloso que o outro. Tá? Então nós estamos vendo aqui a primeira parte dos telefones. Tá? A primeira parte dos telefones. Nós vamos ver aqui, nessa viagem no tempo, todos os modelos de telefones que marcaram época. O colecionismo do fax, tá? O fax, né, marcou época. Nós vamos falar sobre o fax. O colecionismo do telefone sem fio, tá? Nós vamos falar dele, parte do meu acervo. Telefone sem fio. E colecionismo, tá? De telefones tipo gôndolas.
também marcou época. Então, aqui nós vamos ver os principais tipos de fax que marcaram época. Lembram da secretária eletrônica? Tá? Na telefonia marcou época. E aqui nós vamos ver os principais modelos de telefone sem fio, tá? Depois que a gente mexer, ver e estudar um pouquinho do telefone sem fio, a gente vai ver o telefone celular. Tá? O meu acervo aqui de telefone celular, vocês vão ver que é imenso. Então, esses aqui, ó, são os principais telefones sem fio. Tá? Panasonic, vocês vão ver aqui que eu tenho todos os modelos. Tá? Esses aqui, grandões aqui, ó, da Sony, eram os primeiros modelos, os modelos mais antigos. Ó. Então, nós estamos vendo aqui os modelos mais importantes de telefone sem fio. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma viagem no tempo. Motorola antigo. Tá? Então, esses aqui, cara, eram os tops na época. Telefone sem fio. Tá? Era uma novidade no mercado. Todo mundo queria o telefone sem fio. Então, no meu acervo aqui, nós vamos ver os mais importantes telefones sem fios. Muitos, eu fazia o seguinte, eu comprava na loja, na caixa, no estojo, principalmente quando eles saíam de linha, que aí o preço ficava mais barato para mim, né? Na figura do colecionador. Então aqui, cara, nós estamos vendo os tops, Motorola, os mais importantes, Panasonic, os mais importantes, tá? Esse aqui é o antigão Panasonic, ó. Então nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo de um telefone que marcou época. Era o charme, todo mundo queria ter o telefone sem fio. Então nós estamos vendo aqui o telefone sem fio. Esse aqui, ó, era fora de série, ó. Então nós estamos vendo aqui a história um pouquinho dos telefones sem fios, tá? Esses marcaram épocas. Esses marcaram época. Tá aqui, ó. O da Vivo marcou época. Intelbras marcou época. O Magno 500 marcou época. O Vivo, esse modelo da Vivo aqui era um modelo popular, marcou época. Tá? Então nós estamos vendo aqui os modelos mais importantes dos telefones celulares. E nós vamos ver também o melhor do fax. O fax era fora. Até hoje, eu, na minha loja, ainda tenho o meu fax. Tá? Eu tenho o meu fax. Telefone maravilhoso. Tá? É fácil para você digitar, principalmente para uma pessoa coroa como eu sou, né? Uma pessoa velha, né? Que não tem domínio muito de internet, de digitação. Então, os números, as letras são grandes, facilitam a vida do coroa na hora de usar o seu principal aparelho de comunicação. Está aqui, ó. Então, esses marcaram época. Esses marcaram época. O Panasonic eu tenho todo. Nós estamos vendo aqui alguns, porque eu não tenho mais espaço para colocar. Esse aqui era top, ó.
Era o Sharp. O Sharp era maravilhoso. Tá? Isso aqui é um Panasonic. Tá? O F700. Esse aqui é o outro modelo, ó. O F780, ó. O Sharpzinho, modesto aqui, ó. Tem outro ali lindo também, modelo Panasonic. Então nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo, tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá? Esses telefonezinhos aqui, ó, eram os telefonezinhos baratos. Eram chamados gôndolas. Tá? Tá vendo? O estilo dele, aquele simplesinho. Todo mundo podia ter esse tipo de telefone. E alguns, assim, eram maravilhosos. Eles eram maravilhosos. O design dele, lindos também. Ó. Tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Esse aqui era lindão, ó. Lindão. Tá vendo? O estilo dele, ó. Tá? Então, nós estamos viajando no tempo. Viajando no tempo. Magno 500. Tá? Então, o telefone em destaque. Então, parte do meu acervo de telefones sem fios, os gôndolas e fax. Eu coloquei aqui os mais importantes da minha coleção, porque eu não tenho nem espaço para colocar tanto fax que eu tenho, tá? Breve nós vamos falar sobre as televisões, hein? Tá? Eu tenho todos os modelos daquelas televisões pequenininhas, tá? E também nós podemos falar depois sobre DVD também. Nós temos todos os modelos de DVD, tá? Então, telefones, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Continuamos aí com o estudo do fax. Então nós vamos ver aqui, ó, alguns outros modelos de fax. Lindos. Lindos. Lindos modelos de fax. Esse aqui, maravilhoso. Outro modelo lindo. Tá vendo? Outro modelo maravilhoso. Outro. Cada um mais belo que o outro. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Tá vendo? Então, nós estamos viajando aqui no tempo. Então, o telefone e a viagem no tempo. Desde a garotinha lá, ó, com seu telefonezinho dos anos 50 até o fax. Aqui no Rio de Janeiro, parte do meu acervo sobre telefone celular, tá? Nós vamos ver todos os importantes telefones celulares do Brasil e do mundo, tá? Então nós vamos ver os primeiros telefones, tá?
tá? Os primeiros telefones, os lançamentos dos telefones, tá? Então, os telefones celulares, tá? Então, nós vamos fazer um passeio no mundo da telefonia celular, tá? Nós vamos ver desde os primeiros, tá? E os mais importantes telefones celulares, tá? Então nós vamos fazer uma viagem no tempo. Então nós vamos ver todos os importantes aparelhos celulares, tá? Que nós temos em termos de mundo, tá? Nós vamos ver os primeiros, os mais antigos. Nós temos aqui, ó, tá? Os mais antigos nós temos aqui e nós vamos ver, tá? O telefone celular, ele foi criado por um funcionário da Motorola. Era o Martin Cooper, tá? Então, a Motorola, ela é considerada, então, o pai e mãe do telefone celular, tá? O celular foi criado em abril de 1973 e apresentado ao público em abril de 1974. Embora o sistema da telefonia celular é antiga, tá? Nos anos 40, por exemplo, já existia telefone nos automóveis. Então era um sistema de telefonia celular, tá? Em 1918, as ligações de telefone existiam nos trens militares da Alemanha. Já era um sistema de telefonia celular em 1918. Em 1956, a Ericsson desenvolveu o primeiro celular, tá? Então desenvolveu o celular, que já era uma coisa de propriedade da Motorola, tá? Em 1979, o telefone celular entrou em operação no Japão e na Suécia, tá? E em 1984, o Brasil, então, começa a escolher o padrão de telefone dos Estados Unidos, tá? O primeiro celular no Brasil ele foi lançado pela Motorola, era o PT550, que foi lançado aqui no Brasil em 1990. Então vamos passear aqui no tempo, ó. Os antigos da Motorola. Os antigos da Motorola. 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 Os primeiros da Motorola. Acervo Fernando França. Os primeiros celulares. Tá aqui, ó. Os primeiros celulares. Tá aqui. Tudo isso aqui é Motorola. Os diversos modelos da Motorola. 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 Aqui nós vamos ver Samsung. Marcou na telefonia mundial também, ó. Samsung. 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 Parte da minha coleção Samsung. 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 Samsung.
A Nokia botou para quebrar também, ó. Então aqui é o meu acervo da Nokia. Nokia. Tá aqui, ó. Uma coleção fora de série. Nokia. 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 Tá vendo? O primeiro celular com internet, ele foi o Nokia 9000. Tá? Lá da Finlândia. Ele foi lançado em 1996. Tudo isso aqui é Nokia. Nokia. A Nokia, ela inovou porque ela botava uma espécie de uma capinha nesse tipo de celular, ó, que era para crianças, ó. Tá vendo? Isso aqui você encapava o celular com motivos infantis, ó. Nokia. 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 Tá vendo? Samsung, Nokia, Motorola. 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 Aqui, ó, LG. LG também tinha uma série de telefones fora de série. LG. 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 Isso aqui é parte do meu acervo. LG. 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 Além do celular, vocês vão ver comigo que a gente tem também outros mecanismos de comunicação que vocês vão ver comigo aqui, os primeiros, ó. Então nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Olha esse aqui, lindão esse telefone. Olha esse aqui, ó, lindão também, ó. Olha esse telefone aqui, ó. O charme desse telefone. Tá vendo? Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. No tempo. O outro que marcou a época aqui, ó. Tá vendo? Então nós estamos viajando no tempo. Esse aqui lindão também, ó. LG. 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 O antigão aqui da Ericsson. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqueles antigos primeiros da Ericsson. Os primeiros modelos da Ericsson. A ATL. Aqui. Tá? Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Lembram disso aqui? Lembram desse grandão aqui, ó? Uma viagem no tempo. Olha que peça. De comunicação fora de série. Tá? Então nós temos aqui os diversos modelos de telefones que marcaram época. Tá vendo? Tá aqui. Em 1979, o telefone celular ele entra em operação no Japão e na Suécia. Tá? Lembram do Teletrim? Lembram do Conectel? Eu tenho todos os modelos, querido. Tá vendo? Marcou época. Marcou época. Marcou época. Fora de série. Fora de série. Lembram disso aqui? Lembram disso aqui, ó? E esse aqui? Lembra o identificador de chamada? Isso marcou época. Marcou época. Lembram da Bina? Aqui. Aqui. Ó. Que show! Lembram disso aqui, ó? Isso aqui era fora de série, ó. Era usado muito por o detetive particular, ó. Era o captador telefônico para gravar conversas telefônicas. Isso aqui foi proibido. Tá vendo? Isso aqui, ó, eu tenho isso na minha coleção.
O identificador, lembram do identificador? Chamada? Tá vendo? Então aqui nós estamos fazendo uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Então o Brasil escolheu, em 1989, o sistema celular dos Estados Unidos. Ele começou oficialmente em 1992, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Não foi no Rio de Janeiro, não. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Acervo Fernando França. Tá? Acervo Fernando França. Isso aqui eu já aluguei 2 vezes para um filme lá que eles precisaram desse tipo de aparelho. Tá? Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá? Motorola marcou época. Motorola marcou época. Nokia marcou época na história. Samsung marcou época. Marcou época. Tá vendo? O primeiro celular com câmera, ele foi lançado pela Sharp, daquela japonesa. Era o JSHO4. Foi em dezembro de 2000. Mas só esse sistema da primeira câmera, que foi lançada pela Sharp, só podia ser usada no Japão. Tá? Você não podia usar em outro país. Só no Japão. Só no Japão. Então, uma viagem no tempo. Tudo começou aqui, ó, com a Motorola. A Motorola, tá? Lançou o tijolão, que foi o Motorola Dynamatic 8000X. Esse foi o primeiro, que era chamado tijolão. Era o primeiro lançado no mundo. No mundo. Foi lançado pela Motorola. Então, nós estamos aqui vendo a história do telefone. Uma viagem no tempo. No mundo atual, nós não vivemos mais sem o celular e sem a informática, tá? Então, a ciência sempre evoluindo. Salve a tecnologia, a informação e a comunicação.